Uma boa parte das igrejas tem no seu meio um grupo de louvor, que é composto por instrumentistas, vocalistas, e desta forma, então, eles fazem uma banda, um grupo de louvor naquela comunidade, naquela congregação, e conduz os hinos durante o culto, a celebração de culto naquela igreja. É bem bacana isso, é muito bonito. São os dons que essas pessoas têm e colocam em prática a partir do momento em que estão ali na igreja no culto. Isso não significa necessariamente que uma igreja que não tenha uma banda, um grupo de louvor, não possa louvar a Deus, não possa conduzir o canto. Há outros recursos, tais como o playback, por exemplo, ou de repente na igreja tem uma pessoa que toca violão, ou de repente alguém toca um teclado, um tecladista, e dessa forma então a igreja vai arrumando um jeito para poder conduzir os cultos, e especialmente os hinos durante aquele culto. Mas vamos então falar um pouco nesse momento a respeito da banda, ou grupo de louvor. Como é que nós entendemos a respeito deste assunto? Ele é um pouco controvertido em algumas comunidades, algumas vezes há dificuldades em entender o papel da banda no culto por parte da comunidade e às vezes até por parte da própria equipe que faz esta banda durante o culto, esse grupo de louvor durante o culto. Então, o meu objetivo aqui é trazer algumas questões para poder ajudar as igrejas, aos grupos de louvor, aos músicos da igreja a compreender um pouco melhor sobre esse assunto. Na verdade, são opiniões que eu estou trazendo que servem para reflexão. A primeira coisa, então, que eu quero trazer para reflexão é o objetivo do grupo. O objetivo do grupo de louvor na igreja, como o próprio nome já diz, é conduzir o louvor com a igreja. O grupo de louvor não é o único que vai cantar, mas ele vai cantar juntamente com a igreja, especialmente no culto. O grupo de louvor não está ali para fazer um show. O show ele faz em um outro ambiente, no outro local, no outro palco. Mas na igreja, enquanto grupo de louvor, ele tem por objetivo de conduzir o canto juntamente com a igreja. Então, onde é que fica este grupo na igreja? Em qual local que ele fica? Algumas igrejas constroem na lateral, por exemplo, próximo ao altar, uma espécie de uma plataforma onde as pessoas que fazem parte do grupo podem ficar e ali então conduzir o louvor. É bacana, se as igrejas, se é uma igreja grande, por exemplo, isso se torna mais fácil, se torna possível. Entretanto, se for uma igreja pequena, talvez isso não seja possível. Então, o grupo de louvor vai ficar próximo ao altar. Eu até sugiro e recomendo que não seja em cima do altar, porque o altar precisaria normalmente ficar livre para a condução do culto, a Santa Ceia, as pessoas que vão ali se dirigir para levar a sua oferta, as orações, assim por diante. Então, o grupo de louvor poderia não estar em cima do altar, mas ao lado do altar ou numa das laterais da igreja. Alguns cuidados, talvez, que podem nos ajudar nessa reflexão em relação ao grupo de louvor. Por exemplo, o primeiro cuidado é um cuidado com os egos. Mas o que é isto? É quando no grupo, às vezes, uma pessoa quer se sobressair às demais, seja no instrumental, seja no vocal. Ou quando o grupo ele se fecha e não abre oportunidade para outras pessoas cantarem, outras pessoas fazendo parte do grupo e assim por diante. Se você tem uma igreja, por exemplo, que tem muita gente que canta e muita gente que toca, quem sabe poderia ter 2 grupos de louvor. Um a cada final de semana pode conduzir o louvor naquela igreja. Mas no grupo ninguém pode se considerar o melhor, o mais importante em relação aos demais. Cuidado então com o ego. Um outro cuidado que o grupo pode tomar no momento da condução do culto é em relação ao volume do som. Às vezes acontece de que o som está muito alto e o canto está ruim, então, na igreja, porque não se ouve as pessoas cantarem. A sugestão é de que o volume do som no grupo seja de tal forma que você, enquanto cantando no grupo, você também pode ouvir a igreja cantando. Afinal de contas, é o momento de toda a igreja estar em adoração e louvor naquele momento. Então, equilibre o volume do seu instrumental de tal forma que você possa fazer uma harmonia entre o seu louvor, o seu canto e também o canto da congregação. Lembrando também um outro cuidado, que as músicas do culto são da responsabilidade de quem está dirigindo o culto. Portanto,
a responsabilidade é do pastor. Ele é que tem a responsabilidade em relação às músicas do culto. É o pastor que vai escolher as músicas do culto. Pode sim o pastor, juntamente com o grupo de louvor, fazer uma parceria, o pastor escolher algumas músicas, o grupo escolher outras músicas, ou eventualmente o grupo escolher todas as músicas e apresentá-las ao pastor, e o pastor vai verificar se aquelas músicas elas se encaixam dentro da liturgia, dentro do momento de culto. Então, essa parceria é muito importante. O grupo precisa lembrar que quem conduz, então, a responsabilidade do culto não é do grupo de louvor, mas a responsabilidade do culto é do pastor que está conduzindo. Portanto, recai sobre ele também a responsabilidade a respeito das músicas. E como eu falei antes, pode sim haver uma parceria, algumas músicas o pastor escolhe, algumas músicas o grupo escolhe, e isso vai ficar bem bacana também. O grupo também pode escolher algumas músicas antes de começar o culto, da sua escolha, de certa forma, chamando as pessoas para o momento de louvor e adoração naquele momento. Outra coisa muito importante que faz parte do grupo de música é em relação às letras. Muitas vezes o grupo de música ouve uma letra bacana, uma música muito bonita e quer trazer esta música para dentro da igreja. Então, ao apresentar uma nova música para a igreja, o grupo deveria, antes de mais nada, levar uma letra dessa música para o pastor para que ele possa fazer uma verificação. Essa questão teológica, bíblica, ela é muito importante, porque nós louvamos a Deus também de forma correta, com uma teologia correta que seja bíblica. Nós não vamos trazer qualquer teologia para dentro da igreja. Portanto, o grupo deve ter tranquilidade, e se eventualmente trouxer uma música e o pastor acreditar que aquilo ali não tem uma base teológica ou bíblica e não vai ajudar a igreja no louvor e na adoração, o grupo também com tranquilidade e com paciência vai deixar de cantar aquela música na igreja. Apesar de ser tão bonita, tão agradável de se ouvir e cantar, mas se ela estiver teologicamente ruim, o grupo vai evitar cantar essa música na igreja. Outro detalhe importante aqui, em relação aos instrumentais que são usados na igreja. No passado até se dizia, isso há uns 30 anos atrás, se dizia que violão era do diabo, que não podia entrar na igreja. Apenas o teclado, o órgão que era possível. Hoje o ambiente já é diferente, o pensamento já é diferente. Então nós podemos ter na igreja sim o teclado, o órgão, o piano, o violão, o violino, podemos ter flauta, o atabaque e outros instrumentos de percussão. Enfim, se aquilo ali vai ajudar e contribuir para o momento de louvor, nós podemos ter isso dentro da igreja. Não há nenhuma dificuldade quanto ao uso do instrumental em relação ao culto na igreja. É evidente também, conforme eu falei, que o instrumental nunca deve se sobrepor também à letra, à música, à melodia, porque ali nós temos uma mensagem bíblica muito importante também para as pessoas. Também é importante lembrar aos grupos que as nossas igrejas são formadas por diferentes grupos, ou diferentes faixas etárias. Então você tem crianças, você tem jovens, você tem adultos, você tem as pessoas já de idade, os vovozinhos. E a música, então, ela não é para agradar A ou B ou C. A música é para agradar a Deus. Isso é o mais importante. Nós não cantamos para agradar as pessoas, nós cantamos para agradar a Deus. No entanto, quando nós estamos na igreja, as pessoas, o vovozinho, por exemplo, ele quer cantar uma música bacana, talvez música mais antiga, talvez uma música mais conservadora, mais tradicional. E o grupo musical de louvor, ele vai ficar também atento a essas situações. Ou seja, ele pode fazer uma mescla de várias músicas durante o culto e trazer músicas que possam agradar a Deus, que é mais importante, mas que venham ao encontro das necessidades das crianças, dos jovens e também das pessoas de idade. Lembrando então que o culto é o culto a Deus. O grupo de louvor é para conduzir o povo para o culto a Deus. Tudo é para louvar a Deus. Eu espero ter contribuído um pouco nesta reflexão. Se você gostou, dê um joinha também aqui embaixo. Também está convidado a se inscrever no meu canal. Se você tiver perguntas a respeito deste assunto, também faça um comentário e nós podemos então trazer uma resposta às dúvidas que eventualmente você tenha.
Se na sua igreja também não tem um grupo ou uma banda, não se preocupe, mas quem sabe você pode dar um primeiro passo. Se você já toca um instrumento, por que você não convida uma pessoa para cantar junto com você? E dessa forma, então, aos poucos, a igreja vai formando o seu grupo de louvor, o seu grupo musical. Deus abençoe e que tudo isto seja para o louvor e adoração ao nosso Deus.